Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Joari Santiago, do nosso curso Linux para Programadores, e vamos dar continuidade ao nosso curso hoje, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tá? Dependendo do horário que vocês estejam assistindo. E hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade no que a gente estava aprendendo em relação ao Shell Script, tá? Hoje a gente vai ver estruturas condicionais que a gente vai utilizar durante todo o resto da disciplina, e quando vocês forem escrever os scripts de vocês, com certeza vocês vão precisar dessas estruturas, tá? Mais uma vez, lembrando que esse conteúdo é voltado para as pessoas que já tiveram contato com fundamentos de programação, tá? Que entendam qual a utilização dessa... Por que a gente utiliza essas estruturas, né? E principalmente entender a lógica por trás delas, tá? Vou fazer pequenas considerações aqui sobre cada uma delas, né? Mas lembrando que o foco é para o pessoal que já conhece essas estruturas e já fez essa disciplina de fundamentos de programação, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, a aula de hoje a gente vai ver o if, else e o case, né? Que são duas estruturas condicionais que a gente aprende em várias linguagens de programação, né? E no Shell Script a gente também pode utilizá-los, sendo que a gente tem que ver qual é a sintaxe deles, né? Vamos ver como é que a gente escreve para poder utilizá-lo, beleza? Então, primeira estrutura que a gente vai utilizar é o if. O if é uma estrutura condicional e, como o próprio nome diz, dependendo de uma condição, ele vai executar ou não uma série de comandos. Então, como vocês podem ver aqui, ó, como é que funciona essa estrutura? Eu vou colocar o if, né? Dou um espaçozinho, abro colchetes, e muita atenção nesse detalhe. Obrigatoriamente tem que ter um espaço entre o colchete e as condições que a gente está colocando. Por isso que eu quis aqui realçar bem essa distânciazinha entre o colchete e a palavra aqui condição, tá? Pessoal, vou repetir inúmeras vezes durante essa aula que precisamos colocar espaço entre a condição e o colchete. Se colocar tudo junto, vai quebrar o script, tá? Vou falar mais uma vez. Sempre colocamos espaço entre o colchete e as condições. Então, como é que funciona o nosso if? Eu tenho um if, tenho minhas condições dentro de um colchete, né? Dois colchetes, né? Abre colchete, fecha colchete, onde eu tenho que deixar um espaço. Tanto quando eu começo a analisar a condição, quando eu termino essa condição. Boto ponto e vírgula, then, e embaixo, na sequência, nós vamos poder ter vários comandos a serem executados. Então, eu tenho uma condição, se essa condição for verdadeira, né, se aqui retornar verdadeiro, então os comandos que estão dentro desse if serão executados, que são esses aqui, comando 1, comando 2, eu coloquei aqui só para poder ilustrar que eu posso ter centenas, dezenas, milhares de comandos, tá? Beleza? Todos aqueles que a gente aprendeu, de criar pasta, criar arquivo, tudo do mesmo jeito, certo? E, para finalizar, a gente coloca o FI, né? Começa com if e que termina com FI. Lembra, não sei se vocês... provavelmente vocês já viram outras linguagens de programação. Nos outros ifs das outras linguagens, a gente tem o colchete, né? Abre o colchete e fecha colchete, para delimitar onde que começa e onde é que termina o if. Já aqui no Shell, é a própria palavra if, ao contrário, que delimita onde ele começa e onde ele termina, tá? If e fi, beleza? Então, ó, vamos supor que eu tenho um programa que ele precisa pedir qual é o nome do usuário. Aí tem um programa que ele já leu uma variável usuário e eu digitei. Então, o meu programa só vai criar a pasta Joari Vídeos se o usuário digitado, né, o usuário que foi informado foi o usuário Joari. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Com o comando teste da nossa aula anterior, nós já vimos que para eu comparar strings, né, comparar palavras, eu posso ver o que está dentro da variável usuário e comparar com um texto específico. Então, eu quero saber se o que tem dentro da variável usuário é exatamente Joari. Então, se isso aqui for verdadeiro, tá? Então, eu vou criar a pasta Joari Vídeos, né? Ó, verifica se o usuário é o Joari, né? Aqui. Então, cria um diretório chamado Joari Vídeos, beleza? Tá? Então, sempre desse jeito. Eu tenho o if, abre colchetes, espaço com as condições que eu quero colocar, espaço, fecha colchete e delimito o final do meu comando com, abro com ponto e vírgula, then e finalizo com fi, ok? Beleza? Pronto. Baseado nisso, pessoal, tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Que geralmente alguns cursos que eu vejo, eles não colocam na mesma slide, assim, podemos dizer, né? Eles não falam disso que eu vou falar para vocês no mesmo conteúdo. Eles falam só da estrutura, aí depois, lá na frente, ou então lá atrás, eles falam disso. Ó, observe o seguinte. Utilizando o if, né? Ou seja, eu tenho uma condição,
Se essa condição é verdadeira, ele vai executar esses comandos, não é assim? Beleza. A gente meio que já aprendeu como é que a gente faz isso aqui sem usar o if, né? Assim, ó, a gente pode usar o teste. Como é que funciona o teste? A gente coloca o comando teste, espaço, e aqui a gente vai colocar a condição que a gente quer verificar, né? Assim, se esse teste der positivo, pelo fato de eu ter colocado o izinho, né? E comercial, se isso aqui for verdadeiro, esse comando vai ser executado, né? Então, vocês concordam comigo que utilizar o teste, usuário, Joari e MK de Joari Vídeo, no final das contas, vai dar exatamente a mesma coisa do que esse aqui, ó, do que o if, né? Vocês podem observar. Se isso aqui for verdadeiro, então o que, ele vai fazer? Vai criar uma pasta chamada Joari Vídeos. Então, aqui também. Se isso aqui for verdadeiro, então eu vou criar uma pasta chamada Joari Vídeos, tá? Pessoal, é o seguinte. Alguns programadores experientes, principalmente que trabalham com Shell, consideram que às vezes é mais interessante e fica visualmente mais interessante quando eu tenho poucos comandos que nesse aqui, em vez de utilizar if, colchete, then, ou seja, que pode abrir espaço para a gente errar, esquecer de colocar um colchete, esquecer de fazer várias coisas, fazendo dessa forma aqui, ó, fica muito mais claro depois que a gente aprende que o ii significa só vai executar se o anterior for verdadeiro, não é assim? Se isso for verdadeiro, isso aqui executa, não é assim? Então, muitos defendem utilizar o if, tá? Porque acham que eu consigo ver claro qual é a condição, eu consigo ver os comandos, né? Aqui, de uma forma mais visual, mais como é que eu posso dizer? Mais bem dividida na tela, né? Eu consigo ver a indentação das coisas, do comando, consigo saber onde é que ele começa, onde é que ele termina, tá? Já outras pessoas, né, defendem que a gente, se for só um comando simples, ou então uma sequência de comandos que um depende do anterior, a gente utilizar em uma linha só, certo? Eu deixo a cargo de vocês quererem decidir qual que querem usar, tá? Mas só que junto a isso aqui, que eu mostrei para vocês, eu quero dar uma baseada no que a gente viu no if, eu quero mostrar para vocês que a gente pode dar uma melhorada nesse comando aqui do teste. Ao invés da gente utilizar o teste, pessoal, a gente pode usar os colchetes. Abre colchetes, espaço, bota a condição e fecha colchete. Isso que eu coloquei aqui, que é o colchete, né, antes do izinho, equivale à mesma coisa do usar o teste, tá, pessoal? Então, eu, basicamente, quando vou fazer comandos que dependem de alguma coisa específica, né, e eu vou executar só um comando, depende de uma situação, eu quero executar só um comando se aquilo for verdadeiro. Eu, Joari, prefiro utilizar dessa forma, utilizando os colchetes, né? Na hora que a gente vê o colchete abrindo, o colchete fechando, a gente já tem ideia. Opa, vai vir uma condição aí. Coloca a condição aqui dentro e, dependendo de como isso aqui for executado, se aqui for verdadeiro ou falso, eu executo o vídeo. Mais uma vez, eu estou só apresentando para vocês as possibilidades, tá? Há quem defenda utilizar... já vi alguns vídeos norte-americanos, os caras defendendo que essa forma aqui é uma forma mais elegante de se mostrar. Mas é que tá. O importante é que é funcionar, né? Ser funcional e fazer tudo direitinho. Qualquer uma das três que vocês escolherem, tá tranquilo. Beleza? Então, pronto. Então, eu quero mostrar para vocês que fazer o comando dessa forma ou dessas outras duas formas vai implicar na mesma coisa. Tranquilo? Ou seja, o comando de criar a pasta Joari Vídeos só vai acontecer se o que está armazenado na variável usuário for exatamente a palavra Joari. Tranquilo? Beleza? Então, essa é a primeira estrutura condicional que a gente vai ver, que é o if. Ou seja, se acontecer alguma coisa, eu executo. Se não acontecer isso aqui, se isso aqui for falso, né? Então ele não executa nada e continua para frente o código. Continua aqui do fim, beleza? Tá. Sendo que existem situações, pessoal, onde eu preciso do else, que é tipo assim, ó, se acontecer tal coisa, faça isso. Se não, faça tal coisa, né? Exatamente para essa situação assim adversa, ao contrário, que a gente tem o if else, certo? Então, ó, é praticamente a mesma coisa do if, porém a gente inclui esse else. Então, ó, eu tinha aqui anteriormente, né, o meu if, né, eu tenho uma variável usuário, que eu vou verificar se o que tem dentro dela é Joari, lembrando que eu tenho que ter espaço antes e depois, tá, da minha condição. E aqui também, né, aqui no meio, ó, aqui também tem espaço, tá? Usuário, tem espaçozinho igual, não sei o que, Joari. Lembre-se daquela estrutura que eu mostrei para vocês na aula passada, que no Shell a gente baseia tudo em comando. E a gente não usa parênteses para delimitar, por exemplo, os parâmetros que a gente vai passar, certo? A gente utiliza o espaço. Por padrão, a gente utiliza o espaço, tranquilo? Não que a gente não use o parâmetro, não que a gente não use o parênteses, a gente usa.
Mas só que é em outra situação que eu vou mostrar mais à frente para vocês, tá? Então, toda vez que vocês estiverem escrevendo um código em shell, pense, rapaz, será que eu tenho que colocar espaço ou não tenho? Certo? Por via de dúvidas, se tiver alguma dúvida, coloque espaço. Sendo que existem situações que a gente tem que tirar o espaço. Por exemplo, quando a gente vai criar uma variável, lembra? Eu crio uma variável, coloco o igual junto da variável e coloco o valor que ela vai receber. Essa é uma exceção. Mas geralmente, nos outros casos, por via de dúvidas, coloque o espaço, tá? Então, beleza. Olha aqui, ó. Eu quero verificar se eu quero criar uma pasta de vídeos. Se o usuário digitado for o Juari, ou for o usuário Juari que eu digitei, então eu quero criar a pasta chamada Juari Vídeos. Se não for o Juari, eu quero criar uma pasta chamada Vídeos Gerais. Então, é exatamente utilizando o if else que a gente faz isso. Eu tenho um if, onde se a condição for verdadeira, eu vou executar essa série de comandos. Se não, eu vou executar outra série de comandos e vou sair. Beleza. Eu não falei para vocês que no if, né, do slide anterior, eu consegui utilizar aquele comando em uma linha só? Então, baseado no teste, né, detalhe, o que é que o if está fazendo? Ele verifica se o usuário é Juari, então cria um diretório chamado Juari Vídeos. Se não, cria um diretório chamado Vídeos Gerais, tranquilo? Beleza. Agora, como é que eu faço para utilizar o if else com essa estruturazinha de uma linha só, com vários comandos em uma linha? Como é que eu faço isso? Eu faço utilizando o teste ou então utilizando os colchetes. Vamos pular logo para essa parte aqui, né, para a última, terceiro comando. Onde eu não quero usar o teste, eu vou usar os colchetes. Boto o colchete, boto espaço, faço aqui o teste, né, eu verifico, né, se isso aqui é verdadeiro ou falso, certo? E aí eu já mostrei para vocês como fazer isso, ó. Se isso aqui for verdadeiro, o que é que vai acontecer? Eu vou executar Juari Vídeos, né? Agora, se isso aqui for falso, pessoal, então já vai direto para cá, né, ó. MKD, vídeos gerais. Então, essa mesma estrutura é exatamente essa. Por exemplo, aqui já está começando a ficar um pouquinho confuso, né? Já está ficando grande, né? Eu tenho um I, eu tenho um O, e não necessariamente, só a galera que é mais experiente vai entender de cara, olhando para essa linha aqui, o que é que significa, né? Agora, se você vem da programação, nunca viu o shell script, e vê o if, else, o if, você já meio que já mata o que é que ele está fazendo aqui, tranquilo? Mais uma vez, cabe a você analisar, decidir qual que fica melhor para você, certo? Eu e o professor Juari utilizo o if else quando eu tenho muitos comandos, porém, quando eu tenho comandos de poucas linhas, nenhuma linha eu consigo resolver, eu faço dessa forma, tá? Para não ter que ficar usando várias linhas do meu arquivozinho lá, do meu script do shell, tranquilo? Ok, então já vimos que eu uso uma estrutura condicional para poder executar alguns comandos, ou então outros, dependendo de uma condição, mas só que a gente quer saber que condições são essas. Ou seja, vocês também já viram na aula passada que condições são essas, né? Eu tenho testes em variáveis, né? E esses testes podem ser numéricos. Eu posso ter testes, né, que são relacionados a um string, né, uma palavra, certo? Assim como eu posso verificar se essa string contém alguma coisa, então está nula, né? Eu posso verificar também teste de arquivo, se ele é um arquivo mais novo do que outro, se é um diretório, se é um arquivo normal, as permissões, né, assim. E, junto a isso, eu tenho esses operadores lógicos aqui, né, que na aula passada eu não falei, eu pulei, porque eu exatamente disse que ia falar na aula mais à frente, que é exatamente hoje, tá? Beleza, pessoal. Então, o que é que são esses operadores lógicos? É o seguinte, até agora, até esse momento, né, a gente só vê, por exemplo, aqui, ó, com if else, a gente só vê uma condição isolada. A gente verifica alguma coisa e, dependendo do resultado dessa coisa, a gente executa um comando ou então outro comando, né, assim? Porém, nos programas da vida real, né, infelizmente ou felizmente, não sei dizer, mas a gente não usa só uma condição, tá? Vão existir situações que a gente precisa verificar várias coisas ao mesmo tempo. E aí, a partir disso, a gente tem que utilizar um operador lógico ou i ou um operador lógico ou. A gente utiliza isso o dia todo na nossa vida. Por exemplo, vá na padaria comprar um pão. Só traga o pão se o pão estiver quente e estiver barato. Então, diz, ó, se o pão estiver quente e barato, você traz. Se o pão estiver frio, eu já não trago. Se o pão tiver caro, também já não trago, né? Assim? Então, essa situação só é verdadeira quando as duas são verdadeiras, né? Assim? Então, ó, traga o pão se o pão estiver quente e for barato. Então, quando a gente usa o operador i,
todas as condições em volta desse operador precisam ser verdadeiras para que o conjunto das condições seja verdadeiro, não é assim? Então, por exemplo, se eu tenho meu if e eu tenho duas condições onde as duas têm que ser verdadeiras, então eu uso o i, não é assim? Porém, a gente não vai usar a letra E para poder exemplificar o i. A gente usa o menos A, como eu mostrei nessa tabela aqui, né? Ó, que é o ilógico, é o AND, tá? Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu quero criar uma pasta chamada Joari Vídeos, que vai ser criada dentro da pasta desktop. Então, antes de eu poder fazer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se desktop é uma pasta, né? Aqui, o -d, ele não só verifica se essa pasta existe, né? Assim, se esse arquivo existe, e se ele é um diretório. Então, esse aqui pode ser verdadeiro. Então, para que eu crie uma pasta dentro de desktop Joari Vídeos, criar uma pasta Joari Vídeos, eu preciso que essa condição e essa condição sejam verdadeiras. Então, para interligar as duas, eu uso o "-a", assim? Então, primeiro tem que saber se o arquivo desktop é um diretório, existe, beleza, verdadeiro, e se o nome do usuário, né, que lá na frente, lá em cima, por exemplo, o programa ele digitou que era Joari. Então, se o arquivo desktop existe e é um diretório, e o nome do usuário é Joari, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar a pasta Joari Vídeos, certo? Como vocês podem ver, eu dependo das duas condições, a de ser um diretório e do nome do usuário ser Joari, tranquilo? Sendo que, pessoal, eu não preciso ligar só dois, eu posso ter 300 aqui, eu posso ter 300 condições ligadas com o i, certo? Sendo que, pessoal, há situações onde a gente não precisa do i, a gente precisa do ou, certo? Então, se eu disser que para que esse comando seja executado, tal condição ou essa condição seja verdadeira, então é uma ou outra. Então, ó, vá à padaria e traga o pão, se o pão estiver quente ou estiver barato, certo? Se o pão estiver frio, mas estiver barato, ele traz, né? Assim? Se o pão estiver quente e estiver caro, ele também vai trazer, né? Assim? Eu disse, ó, só traga o pão se ele estiver quente ou barato. Se acontecer qualquer uma dessas situações, isso já valeu. Então, ele já vai trazer o pão, né? Assim? Da mesma forma aqui. Ou essa é verdadeira, ou essa é verdadeira, para que tudo seja verdadeiro. Entendeu? Então, por exemplo, ó, eu quero escrever na tela o texto permissão concedida. Mas eu só vou escrever na tela, né, permissão concedida, se eu puder escrever, né, ó, "-w" é escrever no diretório desktop, né, diretório do arquivo, se eu posso escrever, ou o nome do usuário é root. É assim? Beleza? Então, se o nome do usuário é root, ou então o usuário, posso escrever na parte desktop, então eu quero que imprima na tela permissão concedida. É uma coisa ou outra. Tranquilo? Espero que tenha ficado bastante claro. Sendo que, como eu falei para vocês, como eu preciso que vocês já tenham visto fundamentos de programação, esse conceito do if, essa questão dos operadores lógicos, não é para ser novidade para vocês, tá certo? Só tá passando um carro de som aqui mesmo na hora. Vou mutar aqui um pouquinho o som. Tá, já passou aqui o carro de som. Certo? Então, vamos lá. Então, a outra estrutura que a gente vai aprender hoje é uma estrutura chamada de case, tá? Quando é que a gente utiliza essa estrutura, pessoal? Geralmente, quando a gente tem uma estrutura de menu. Por exemplo, vamos supor que eu vou ter uma variável e essa variável vai armazenar um número, tá? E dependendo do valor que está armazenado nessa variável, o meu sistema vai tomar ações diferentes. Se o que tiver dentro da variável for o número 1, eu vou imprimir uma bolinha na tela. Se o que tiver dentro da variável for o número 2, eu vou imprimir um quadrado. Se for o número 3, eu vou imprimir um texto. Se for o número 4, eu vou imprimir uma figura. Ou seja, existem situações, quando a gente está escrevendo um programa, onde a gente vai pegar uma variável e vai colocar um número dentro dessa variável. E dependendo do que
o esteja armazenado dentro dessa variável, a gente vai tomar ações diferentes. Então, que eu meio que chamo isso de estrutura de menu, né? Ou seja, eu tenho um menu, e para cada menu, cada item do menu, né, eu não tenho um número. Então, a gente chega para o garçom e diz, garçom, traz para mim aí o número 50, o número 30, assim vai, né? Assim? Então, quando a gente tem essa estrutura de menu onde eu vou analisar uma variável específica para saber o que é que tem dentro dela, eu posso fazer isso usando o if, né? Então, eu posso ver, por exemplo, ó, vamos voltar aqui. Vamos supor que eu quisesse utilizar o if para verificar uma variável. Então, eu digo assim, ó, if o que está dentro da variável é o número 1, então faça tal coisa. Aí eu faço outro if. If o que está dentro da variável é igual ao número 2, então faça tal coisa. Aí cria outro if. If o que está dentro da variável é o número 3, então faça tal coisa, tá? Poderia fazer isso. Porém, é contraproducente e contraintuitivo fazer isso, porque a gente vai ter que escrever muito código e não necessariamente a gente precisa verificar todos os ifs, certo? Por exemplo, se o primeiro if já entrou, então seria interessante eu não ter que entrar nos outros ifs, né? Assim? Então, para isso, pessoal, que foi criada essa estrutura case, tá? Como é que ela funciona? É o seguinte, ó, ela tem essa sintaxe aqui, tá? Muita gente fala sintaxe, pessoal, mas procura um professor de português para você ver. O certo é sintaxe, tá bom? Não é sintaxe. Muita gente fala isso, tá? Então, qual é a sintaxe certa do case? É o seguinte, eu tenho case, vou dizer qual é a variável que eu vou ler, uso a palavra in, e eu vou ter vários comandos que vão ser executados baseados na opção que eu escolhi, tá? Vamos colocar um exemplo aqui para ficar bem mais claro. Vamos supor que eu tenho um menu, que é certo? Que esse menu vai receber o nome de uma pessoa. E dependendo do nome que eu digitei, o meu programa vai imprimir na tela o sobrenome dessa pessoa. Então, por exemplo, criei um programa que ele pede para o usuário digitar o nome do usuário. Se o nome do usuário for Juari, eu quero que ele imprima na tela Senhor Santiago. Se o usuário que eu digitei o nome foi Pedro, eu quero que ele imprima Senhor Teixeira. Se eu tiver digitado João, eu quero que ele imprima Senhor Pitombeira. E se eu tiver colocado Leandro, eu quero que ele coloque Senhor Xavier, certo? E termine o programa. Então, observem que é o seguinte, o usuário, né, ó, é a variável que eu vou analisar. E antes dos parênteses, são as opções disponíveis. É o que é que eu espero encontrar dentro dessa variável, tá? Então, por exemplo, em vez de fazer Juari, Pedro, João e Leandro, eu posso colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se o que está armazenado em usuário for o número 1, eu boto isso aqui. Se for o número 2, eu imprimo isso. Se for o número 3, isso. Se for o número 4, isso. E assim vai, tá certo? Sendo que, nesse caso, ao invés de utilizar números, eu utilizei o nome das pessoas. Então, essa minha estrutura vai analisar o que é que tem dentro dessa variável e vai comparar. Opa, o que tem dentro de usuário, será que é Pedro? Opa, se for Pedro, então eu vou imprimir isso aqui, ó, e esse ponto e vírgula quer dizer encerre, vá para o final do exac aqui, né, ó, do case, tá? Para ele não precisa sair verificando tudo. No momento em que ele encontra a opção certa, ele já cai fora, já pula fora aqui do case, tá bem? Então, ó, o que é que ele faz? Verifica o que está armazenado na variável usuário e executa comandos diferentes baseados nas opções, não é assim? Então, ó, é exatamente isso. Eu tenho o usuário, né, a variável usuário, e eu tenho a opção. Se der um match, né, da opção que eu digitei, foi exatamente essa opção aqui, ele vai imprimir isso e pelo ponto e vírgula, ele vai cair fora do programa, ok? Beleza. Mas você pode perguntar, mas professor, vamos supor que eu digitei errado, ou então eu esqueci uma letra, ou então coloquei uma coisa assim só de propósito, só para poder bagunçar o programa. Supor que eu escrevi Xuxa aqui. Não existe a opção Xuxa, né? Então ele vai procurar um por um aqui, não vai existir a opção Xuxa e ele vai passar direto. Ele não vai fazer nada, certo? Se eu quisesse, por exemplo, dizer assim, que esse nome que você digitou está errado, ou então é inexistente, ou esse número de pedido do cardápio não existe, tente de novo essas coisas. Como é que eu faria? Pronto. Então, é exatamente com isso, com a opção padrão, que a gente resolve esse problema que eu acabei de falar para vocês, né? Como é que eu faço? No finalzinho aqui do case, eu coloco asterisco parênteses. Esse asterisco quer dizer qualquer coisa menos as opções anteriores, certo? Então, ó, se eu tiver digitado Xuxa, ele procura o primeiro, não é, procura o segundo, não é, procura o terceiro, não é, procura o quarto, não é. Beleza, então ele vai cair aqui, ó, na opção inválida. Então, como eu digitei um nome que não tem nenhuma, que não está em nenhuma das opções anteriores, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir na tela a opção inválida.
Vale lembrar, só lendo aqui. Verifica, então, o que aquele programa faz? Verifica o que está armazenado na variável usuária, né? E caso nenhuma das opções seja selecionada, o comando padrão será executado, né? Que é exatamente o do asterisco, tranquilo? Mais uma vez, ó, o case, para ele finalizar, né? Para eu saber onde é o final do case, eu coloco o exec, né? Que é exatamente o contrário de case, tá? Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Aí, outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Aqui eu estou usando só um comando, como vocês podem ver, né? Ó. Mas eu posso fazer vários comandos, tá? Eu posso colocar echo, seu Santiago, mkd, não sei o que, touch, não sei o que. Eu posso, inclusive, colocar um comando embaixo do outro, certo, pessoal? Sendo que o último comando tem que ter isso aqui, né? Ó, o ponto e vírgula, que é para dizer que é para sair do case, tranquilo? Isso é que a gente vai aprender hoje, tá? Como vocês estão vendo, é bem simples. A questão é a execução, como é que a gente faz para internalizar esse negócio e utilizar nos nossos projetos, tá? Então, aqui eu coloquei um exercício simples para a gente resolver junto, tá? Então, vamos lá. O primeiro, ele vai utilizar o if else, e o segundo, a gente vai utilizar o case, para que vocês possam entender como é que é a dinâmica dele, tá? Então, vamos lá. Ó, primeiro, as maçãs de um agricultor custam R$3 cada, se forem compradas menos de uma dúzia. Se eu comprar menos de 12 maçãs, cada um sai R$3, beleza? E elas vão custar R$2 se forem compradas pelo menos 12, ou seja, de 12 para cima, cada um sai a R$2. De 11 para baixo, cada um sai a R$3, certo? Então, crie um script que lê o número de maçãs compradas, calcule e escreva o custo total da compra. Ok, vamos lá. Então, vamos criar o nosso script aqui. Eu vou criar um arquivo chamado maçãs, né? Então, eu vou logo aqui no nano maçãs.sh. Então, a primeira linha que a gente vai colocar é exatamente o shebang, que é o quê? /bin/bash, certo? Tá, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para ele informar a quantidade de maçãs, né? Então, a quantidade de maçãs. Pessoal, eu vou aqui desligar o som por enquanto, porque tá muito sirene aqui, tá? Já já eu ligo de novo. Ah, parou. Hoje aqui tá impossível, viu? Parece que todo mundo decidiu passar aqui perto da minha casa fazendo barulho na rua. Certo? Então vamos lá. Ó. Então o nosso programa é o seguinte: ele pede para informar a quantidade de maçãs e vai colocar esse valor dentro da variável maçãs, tá? Então, o meu programa diz ó, que se eu pegar menos de uma dúzia, ou seja, de 11 para baixo, cada um vai ser R$3, né? Assim? Então, ó, o LE significa menor igual. Vamos olhar naquela tabela lá. Ó. Vamos lá. Aqui, ó. LE, cadê? Menor ou igual. Assim? Então, pronto. Então, se a quantidade de maçãs for menor ou igual a 11, então o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ter que imprimir na tela, né, eu vou criar uma variável chamada total. Ela vai receber, pessoal, lembre-se que não posso ter espaço, né, quando eu crio uma variável. Ela vai receber o quê? A quantidade de maçãs, né, assim, maçãs, vezes a quantidade que eu informei, né? Opa, pessoal, peraí. Não, beleza. Ah, foi mal. Maçãs é a quantidade de maçãs que eu desejo, tá? Então, ó, se a quantidade de maçãs for menor ou igual a 11, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de maçãs vezes R$3, não é assim? E eu estou colocando isso dentro do cifrão parênteses, porque toda vez que eu vou fazer uma operação aritmética, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar o cifrão, parênteses, e finalizar com parênteses, para que essa operação, seja multiplicação, soma, seja o que for, seja executada primeiro, né? E depois que ela vai ser armazenada na variável total, ok?
Então, agora eu fiz isso, né? Ó. Total vai ser a quantidade de maçãs vezes 3. Agora é o seguinte, se o que está dentro da variável maçã não for menor ou igual a 11, quer dizer que é o quê? Quer dizer que é de 12 para cima, né? Assim? Então, total vai ser o quê? Vai ser, bora lá, vai ser a quantidade de maçãs vezes R$ 2, né? Assim? Para conferir. É isso. Se forem menos de 11 reais, menos de 11 maçãs, serão R$ 3 cada uma, né? E se forem de 12 para cima, então serão R$ 12, R$ 2 cada maçã. Então, beleza. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu estou verificando, né, ó, se a quantidade de maçãs que eu digitei é menor do que 11. Se elas forem menor ou igual a 11, então o total, que é essa variável que eu criei, será a quantidade de maçãs que eu comprei vezes 3. Se não, pessoal, se não é menor ou igual a 11, é porque é de 12 para cima, né? Assim? Então, cada maçã vai sair a R$ 2. E aí eu vou armazenar essa multiplicação dentro da variável total. E para finalizar meu programa, o que é que eu vou escrever na tela? Vou colocar assim, ó. O total da sua compra é, e que eu vou colocar maçãs, assim? Opa, total, desculpa, total. Pronto. Fazendo isso, o que é que eu estou dizendo? Estou pedindo para o usuário informar a quantidade de maçãs que ele quer. Eu verifico se a quantidade é menor ou igual a 11, coloco o total. E se for maior ou igual a 12, então a cada maçã vai ser R$ 2. E eu armazenei essa multiplicação dentro da variável total. Ao finalizar aqui o meu if, o que é que eu vou fazer? O total da sua compra é, vou colocar aqui reais para ver aqui o negócio. Reais, tá? Pronto, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fechar meu programa, vou salvar, vou tornar o meu arquivo executável, mais x maçãs.sh, mod, maçãs.sh, pronto. E vamos executar aqui, maçãs.sh. Pronto, vamos supor que eu quero 10 maçãs. Se eu comprar 10 maçãs, o que é que vai acontecer? Cada maçã vai custar R$ 3, né? Assim? Então, ó, o total dessa compra é R$ 30. Vamos executar de novo. Se eu tiver comprado 20 maçãs, cada maçã vai sair a R$ 2, né? Assim? Então, ó, o total dessa compra é R$ 40, tranquilo? Então, esse if vai fazer essa seleção, vai fazer essa conta. Se eu tiver comprado mais de 12, cada um sai R$ 2. Se eu tiver comprado menos de 11, ela vai fazer cada maçã R$ 3, tranquilo? Isso foi a primeira coisa que a gente fez em relação ao if, tá? Segunda questão, que é o que a gente vai utilizar agora, o case. Vamos lá. A lanchonete do Cebozão deseja criar um script para seu cardápio. Pessoal, Cebozão existe mesmo, viu? É uma lanchonete no Rio Grande do Norte, para vocês terem ideia. Em Mossoró, para ser verdade. Agora, só os itens que não são verdadeiros. Então, a lanchonete do Cebozão deseja criar um script para seu cardápio. Implemente um script que lê o código do item pedido, a quantidade e calcule o valor a ser pago por aquele lanche. Não esqueça de uma mensagem de erro, né? Caso não tenha colocado nada. Então é o seguinte, pessoal. Ó, a lanchonete do Cebozão só tem 3 itens. Um código 100, que é o quê? É o X sujeira com cebola preta, por R$ 3. Vou ter o código 115, que é o Coca Rato, 250 ml, por R$ 2. E eu vou ter o código 277, que é o quê? É o milkshake de ovo maltinha, né? Por R$ 5, tranquilo? Então, o meu programa ele vai dizer assim, ó, informe o código do item que você quer e quantos que você deseja. E aí ele vai fazer a multiplicação e vai mostrar o valor. Então, por exemplo, se eu colocar o código 115, eu vou escolher o Coca-Rato, né? Então, eu vou dizer, eu quero 2 Coca-Rato, então vai ser 2 vezes 2, vai dar R$ 4. Se eu tiver escolhido o milkshake de ovo maltinha, então se eu colocar 3 vezes 5 vai dar 15, tranquilo? Então, beleza. Observem que nessa questão, a gente tem uma estrutura de menu. Eu vou ter uma variável, né, que vai ser um código que eu vou armazenar, e baseado nesse código eu vou tomar uma ação diferente. Estão vendo? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, eu vou criar aqui um arquivo cebozão, né, ó, no nano cebozão.sh.
Vamos colocar aqui o shebang, que é o descritor de qual o shell que a gente vai utilizar, né? Barra bin, barra bash. E vamos colocar. Então, beleza. Primeiro ele vai pedir informe o item que você deseja. Depois, e eu vou armazenar isso. Item. Tá. Depois eu vou pedir a quantidade. Informe a quantidade. Eu vou dizer quanto que eu quero, né? Assim? Então, read, botar QTE, de quantidade, certo? Quantidade. QTE. Pronto, QTE. Então, beleza. Então, ó. Seguinte, dependendo do item que eu digitei, eu vou ter uma multiplicação diferente, né? Assim, pessoal? Então, vamos lá, ó. Como é que vai funcionar o case, a sintaxe dele? Eu vou pegar o case e eu vou perguntar em que variável a gente está armazenando o código do item? Na variável item, né? Assim? Então, é ela que a gente vai ler. Então, e aqui a gente vai colocar. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui quais são os códigos que eu tenho. Tem um código 100, 115 e 277. Então, a gente já coloca aqui, ó. 100, aí bota parênteses, né, ó. 115 e 277. 77, e de cara a gente coloca também o ponto e vírgula para não esquecer, né? Porque para cada situação, para cada opção que eu tenho, eu boto isso. E para finalizar, eu boto exact, né? Beleza, isso aqui é a estrutura do meu case também. Ok. Então é o seguinte, se eu tiver, pessoal, escolhido o item 100, eu vou ter que imprimir o quê? Vou ter que fazer o quê? Ó? Echo, né? Eu vou colocar assim, o total, o valor total é... Então, pronto. Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor do item vezes a quantidade de itens do item que eu pedi, né? Assim, eu vou ter que fazer uma conta, né? Então, por exemplo, ó, eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar a quantidade, aqui certo? Vezes o valor do item. O item 100 é o quê? É o X sujeira com cebola preta, né? Então, cada um vale R$3. Então, eu vou fazer isso, ó. Vezes 3. É porque, como editor aqui não real, sou... Pronto, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou imprimir na tela, ó. O valor total é... E aí, ó. Eu coloquei cifrão, abre parênteses, abre parênteses, e coloquei aqui fechando parênteses, certo? E eu vou fazer essa conta aqui. Então, eu vou pegar a quantidade, né? Porque primeiro não disse qual foi o item. Vamos supor que eu digitei item 100. Aí ele vai cair aqui dentro, né? Assim? E vai imprimir na tela o quê? A quantidade que eu pedi vezes 3, porque o item de 100, que é o X sujeira com cebola preta, custa R$3. Agora, se eu for utilizar, se eu tiver colocado o código 115, vai ser o quê? O valor total aí de novo, ó, vou colocar aqui, abre, fecha. O valor total vou colocar aqui por enquanto. Vai ser a quantidade vezes, vamos ver qual é o valor do item 115. 115 custa R$2, vezes 2. E aqui eu coloco o item aqui no final, tá? Vamos ver se vai funcionar desse jeito, tá, pessoal? Vamos lá. E para finalizar, né, eu vou colocar echo, o valor total de novo, vai ser a quantidade vezes, quanto é que está o último item? O milkshake de ovo maltinha, R$5. Então, vezes 5. Então, eu fecho aqui e fecho as aspas aqui, tá? Vamos primeiro verificar se ele está funcionando direito, desse jeito. Vamos fechar aqui o programa, gravar, beleza? Agora, a gente vai colocar chmod, a gente vai colocar para ele ser executável, né? Para todo mundo conseguir, cebozão. Beleza? E agora vamos executar aqui o cebozão. Beleza. Informe o item que você deseja. Eu vou querer o item 100, que é o primeiro. Informe a quantidade. Eu vou querer 3. Vamos ver se dá certo. O valor total é 9. Então, beleza. Eu escolhi o primeiro, que é o 100 vezes 3, né? Ó, eu queria 3 deles. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Beleza. Deu certo. Vamos executar de novo. Eu vou colocar o código agora 115.
que é o segundo item. Eu quero 10 deles. Então, ele mostrou, ó, o valor total é R$20. Então, segundo, né, custava 2. Como eu pedi 10, deu R$20. Tranquilo. Vamos executar mais uma vez. Cebozão. 277, código. Eu quero 4. Então, 4 vezes 5 vai dar 20, né? Assim? Ok, beleza. Os códigos estão certos. Está executando direitinho. Só que vamos melhorar aqui essa questão, né? Do jeito que está aqui, pessoal, ele não está informando qual foi o item que eu pedi, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero executar, eu quero dizer assim, ó, eco, você pediu o X sujeira com cebola preta. Nota, primeiro comando. Se eu tiver digitado 115. Aqui, eco, você pediu o Coca Rato de 250 ml. E o terceiro a gente vai colocar aqui, que é o ovo maltinha, né? Vamos aqui. Eco, você pediu o milkshake de ovo maltinha. Ovo maltinha, fecha aqui e tal. Pronto, beleza. Como vocês podem ver o case que eu estou utilizando, para cada opção que eu tenho, eu posso botar vários comandos, né? Ó, vamos fechar aqui, vamos ver se deu certo o negócio. Bora lá. Deixa eu limpar aqui a tela. Vou executar o cebozão. Beleza, eu vou querer o item 277. Eu vou querer 6 dele. Então, ó, você pediu o milkshake de ovo maltinha e o valor total é R$30, né? Porque são 35 vezes 6. Ok. Agora, para a questão, ele fala o seguinte, ó, não esqueça de uma mensagem de erro. Pessoal, olha o que acontece se eu tentar executar o programa e colocar um valor que não existe, 22, ó. E botei 3. Ó, o que vai acontecer? Nada. Porque simplesmente a opção 22 não existe, né? O código do item 22 não existe. Ele vai passar por todas as opções, vai ver que não tem aquela e não vai fazer nada. Porém, eu gostaria de que se eu tivesse digitado um item errado, ele me avisasse que aquela opção é inválida. Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar o nano, né? De novo, e vamos alterar isso aqui. Então, eu disse para vocês, né, na aula de hoje, que eu tenho uma opção que é o asterisco. Que o asterisco quer dizer o quê? Nenhuma das opções anteriores. E a única coisa que eu vou imprimir aqui é o quê? Eco, opção inválida. E também ponto e vírgula, tá? Observe o seguinte, o ponto e vírgula eu coloco só no último comando, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui, aqui. Se eu colocar antes, pessoal, ele vai pular, ele vai cair fora desse comando, tá? Ele não vai executar o próximo, tranquilo? Então, a única coisa que eu fiz aqui no nosso programa é o quê? É colocar lá no final uma opção que é asterisco, né? Que quer dizer o quê? Que é nenhuma das anteriores, né? Se não tiver dado certo nenhuma das anteriores. E eu vou imprimir isso aqui, ó. E a opção inválida, beleza? Vamos ver se dá certo esse negócio. Vou salvar, salvei aqui. Vou limpar a tela e eu vou executar. Se eu colocar o código 22, ele vai pedir o item, né? 4, ó. Quando aperta, ele diz, ó, opção inválida, certo? De novo, vamos executar. Coloquei agora 1234. Não existe esse código, né? Eu pedi 4. Então, ó, opção inválida. Tranquilo? Então, isso que eu quero que vocês aprendam na aula de hoje, tá? Como utilizar o if, como utilizar o case e principalmente entender isso aqui, né? Aqui eu posso ter o if utilizando uma linha, né? O if normal e eu posso utilizar o if else usando o izinho comercial e o barra, né? O barra reta, tá? Tranquilo? Então, pessoal, como eu expliquei hoje para vocês e com essa tabela aqui, né? Vocês vão ser capazes de resolver a questão de hoje. Ela está um pouquinho complicada, tá? Mas vocês vão achar interessante. Tentem fazer, não pulem. Façam, tentem fazer, que com certeza vai surgir dúvidas, e essas dúvidas vão ajudar vocês a aprenderem o conteúdo de forma geral, tranquilo? Então é isso, pessoal. Por hoje é só, um abraço para vocês, e tenham todos um ótimo dia, né? Um bom dia, boa tarde e boa noite aí para vocês. Valeu, pessoal.